Quem me acompanha no Insta recentemente viu que eu comprei Fatal Frame Maiden of Blackwater. E eu sempre tive vontade de jogar essa série de jogos, já que em diversos lugares eles são taxados como o jogo mais assustador do PlayStation 2 ou de qualquer plataforma que ele saiu. Porém, eu não esperava que quando eu começasse a jogar, eu ia me deparar com os personagens mais estilosos dos jogos. Sério, o choque foi tão grande que eu acabei comentando com a minha irmã sobre esse ocorrido. E ela me mostrou que existe toda uma cultura de moda girando em torno de protagonistas de jogos de terror. E eu fiquei tão fascinado nisso que eu resolvi pesquisar por que isso acontece. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se você joga qualquer jogo de terror, principalmente com perspectiva na terceira pessoa, tem uma grande chance que o personagem principal use roupas brilhantes e que por algum motivo são extremamente estilosas. Eu já quero falar que esse tipo de figurino não aparece em todos os jogos de terror, mas é engraçado de ver como isso é algo extremamente comum. É óbvio que existem jogos de terror que o personagem principal pode sim usar roupas escuras e igualmente estilosas. Mas pesquisando aqui eu descobri uma série de razões pela quais os designers de jogos escolhem fazer os seus personagens principais usarem branco, azul claro e qualquer cor clara que você possa imaginar. É até interessante de ver que em algumas vezes, até personagens com figurino mais escuro, muitas vezes tem um detalhe ou até mesmo uma parte da sua roupa feita com cores mais claras. E por que caralhos isso acontece? Pelo que eu pesquisei, em primeiro lugar, existem razões práticas de jogabilidade. Em um jogo de terror, com uma perspectiva de terceira pessoa, especialmente aqueles que a gente chama de controle estanque, que é aquele tipo de jogo que a câmera é fixa, que você só controla o personagem e a câmera vai mudando dependendo do cenário que você entra. O negócio é muito mais simples do que você imagina. O jogador ele precisa saber onde o personagem principal tá o tempo inteiro. Então a gente pode considerar esses estilos de figurinos com roupas mais claras, com um pouco mais de alta visibilidade, especialmente se a gente levar em conta a iluminação sombria de muitos jogos de terror, fazendo com que esse aspecto ajude na jogabilidade de uma forma sutil. O segundo fato que eu encontrei é que roupas brilhantes parecem ser algo mais da cultura popular. Eu sei, meu amigo ou amiga que usa preto todo dia, eu já passei pela mesma coisa e eu acho, na verdade, que eu até tô voltando a fazer isso, mas é muito mais comum a gente ver uma pessoa usando uma maior variedade de cores. Sério, a gente tem até conteúdo de dica no TikTok ou no Reels de como fazer um look mais trabalhado em paletas e aconselhando a gente a fugir do all black. Óbvio que a gente também tem o conteúdo falando do all black, mostrando como fazer volume, né, com esse tipo de estilo, mas mesmo nessas dicas a gente encontra às vezes a pessoa mostrando algum detalhe com ou algum acessório mais claro que vai refletir, ou até mesmo uma parte de roupa mais clara para destacar o preto que você está usando e não ficar uma vestimenta tão chapada, sabe, tão reto ali e seca, só preto, sem volume nenhum. E é isso aí. Isso é um pedido de ajuda, eu preciso urgentemente de umas dicas de moda. Qual é o ponto que eu quero chegar? É óbvio que a imersão é um elemento muito importante em um jogo de terror. Na verdade, ele é crucial para um jogo de terror. Então faz todo sentido que os designers escolham um figurino que façam o personagem principal o mais comum possível, para permitir, né, que o público se identifique mais com ele. Porém, quer saber alguma coisa engraçada? Ao mesmo tempo que isso serve para deixar o personagem mais comum, isso também causa um estranhamento em quem joga. Eu vou me refutar no mesmo vídeo, praticamente na mesma hora. Às vezes, uma roupa tão estilosa ou brilhante também pode te dar uma impressão de que o personagem principal tá fora do seu alcance. É só você pensar que roupas brilhantes normalmente não são associadas à praticidade. Na verdade, é que esse tipo de roupa clara é mais associado a ambientes formais e descontraídos, e não a situações perigosas. Então, usar isso num protagonista de um jogo de terror que tá passando por a pior fase da vida dele é uma forma muito sutil de perturbar o jogador. Por exemplo, em Fatal Frame você vai estar jogando com a menina com a roupa mais estilosa possível, com a maquiagem impecável, enquanto ela tá vendo gente morta. E claro, o terceiro motivo,
e não por isso menos importante, é o simbolismo. Graças a décadas de filmes e diversas mídias, o público tem meio que o péssimo hábito de associar roupas mais brilhantes a bons personagens. Felizmente, essa tendência estúpida tá desaparecendo ao longo das últimas décadas, e um exemplo acho que perfeito disso é em Matrix, onde os mocinhos usam roupas escuras e também muito estilosas. Eu estou vendo um padrão aqui, que o negócio, pelo visto, é fazer todo mundo estiloso. Mas, voltando pro simbolismo, infelizmente, isso ainda faz parte do imaginário popular. É bem fácil encontrar exemplo nesse tipo de mídia aqui, né, de terror, porque a maioria desses jogos que eu tô citando, até mesmo nesse vídeo, eles meio que foram lançados na década passada. Então eu acredito fielmente que eles possam estar levando esse simbolismo com eles, pra mostrar que pessoas com roupas brilhantes e tal são bons moços, ou algo do tipo. E eu não sei porque isso aqui existe, eu só pesquisei sobre modas em filmes de terror, não fiz teoria de cores nem nada. E eu também não tô aqui pra ficar falando que todo protagonista de roupa branca é bom, tá? Porque não é assim que funciona. Porque esse simbolismo funciona de diversas formas diferentes, como eu vou explicar, eu vou dar uns exemplos, calma aí. Em jogos de terror que você joga com um personagem mais moralmente ambíguo, como o Silent Hill 2, o figurino deles muitas vezes vai ser dominado por uma paleta mais sombria. Sim, esse simbolismo é meio brega, especialmente quando o personagem com as roupas mais escuras se revela o vilão no final das contas, mas ainda que existam muitos jogos que fiquem nessa breguice, muitos outros brincam com esse simbolismo de uma maneira muito inteligente. Pesquisando aqui eu encontrei 2 exemplos perfeitos que, mesmo eu não tendo jogado os jogos, eu queria trazer aqui porque eu não encontrei um jogo que eu joguei que seja tão perfeito para exemplificar isso. Então, se alguém que jogou esses títulos quiser me refutar nos comentários, fique à vontade. Mas em Rosemary Reed, personagem desse jogo que tá aí na tela, que eu não vou me arriscar a falar, eu acho que é Remotered Tormented Fathers. Pronto, vergonha tá passada. Nela, a gente consegue ver alguns elementos mais brilhantes na sua roupa, possivelmente simbolizando que ela é uma personagem moralmente ambígua. Um personagem complicado com motivações misteriosas, que faz coisas ruins por boas ações. É o famoso anti-herói. É sério, só de ler isso aqui, eu já tô com vontade de jogar esse jogo só pra saber qual é dessa mulher. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa personagem com esse simbolismo nesse título, em outro jogo da franquia, a gente tem a Jennifer, que é apresentada como uma espécie de personagem rebelde, né? Aquele personagem complicado. O interessante dela é que a gente vê que ela usa uma roupa totalmente brilhante, que é normalmente associada a personagens bons. No entanto, pelo que eu vi a galera comentar a história do jogo, no decorrer da trama, esse traje brilhante se torna meio que um uniforme formal que eles obrigam ela a usar, em uma tentativa de educar a personagem, fazendo com que o seu design converse muito bem com a história que está sendo contada, mesmo que de uma forma diferente. Ela está sendo obrigada a ser boa moça. Ela não é aquilo que ela tá aparentando ser pra gente. Isso é muito louco. Nossa, depois que eu percebi isso aqui e li sobre isso, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar essa franquia, eu preciso ver o que é isso. Eu quero deixar claro que tudo que eu tô falando aqui não passa de uma mera especulação de um cara que fez uma pesquisa por algumas horinhas na internet em um domingo de noite que ele não tinha mais nada pra fazer. Mas ainda assim é interessante ver como roupas brilhantes e estilosas são surpreendentemente comuns em jogos de terror, tanto por uma combinação de razões práticas, imersão e simbolismo, ou até mesmo uma forma de fazer o jogador ter um fator replay ainda maior, porque até agora eu tô tentando entender porque em um jogo de terror eu tenho a opção de desbloquear e colecionar roupas pro meu personagem. E o pior, eu não entendo por que isso é tão legal de se fazer. Bem, eu tô aqui no final pra agradecer a recepção que o canal tá tendo e o apoio que a galera me deu pra fazer esse tipo de conteúdo mais fora de review, sabe? Pra fazer algo mais livre, uma conversa às vezes, ou alguma coisa interessante que tá se passando pela minha mente, que fica distraída por qualquer coisa facilmente. E esse foi o caso. Eu fiz um vídeo inteirinho sobre moda em jogos de terror, porque eu comprei Fatal Frame na promoção da Steam. Olha aonde a gente chegou. Eu quero agradecer aos membros que apoiam a minha loucura e eu continuar fazendo conteúdo aqui. E geral
também, né, que sempre tá dando uma força comentando e me dando ideias de filmes. Cara, filme eu sempre vou ter pra fazer a minha vida inteira. Eu tenho que só descobrir o que eu vou fazer nessas lacunas. Eu tô tentando ser mais ativo nas outras redes sociais, assim como eu citei no começo desse vídeo. Eu tô postando alguns stories assim no Instagram pra ter um contato mais direto com vocês. Então, acho que é legal dar uma olhada lá se vocês gostarem do que vocês veem por lá. Quem sabe vocês me seguem e a gente troca uma ideia mais direta. Na descrição, eu deixei o link do artigo da Pecoy Blaze. Eu acho que é assim que fala o nome dela, perdão se eu errei. Eu me baseei fortemente nesse artigo pra trazer esse roteiro pra vocês, óbvio, né, que eu trouxe tudo do meu jeito, né, e informações que eu tiro da minha cabeça e de jogos que eu joguei, né, das minhas experiências. Só a pesquisa foi muito baseado na pesquisa dela, né, em questões de referências a jogos, né, que eu citei ali, né, os jogos que eu não joguei, foi dali que eu peguei, né, galera. Por isso eu tô dando um pouquinho mais de atenção nesses créditos, porque é muito importante e até sacanagem eu não citar ela aqui. E, igual todos os outros vídeos, todos os outros créditos, além do artigo, estão na descrição. E muito obrigado pela atenção.